Nossa. Iniciando nesse instante mais uma live de estudo bíblico. É um prazer ter todos vocês aqui. É um prazer poder contar com a sua presença, contar com a sua confiança, de nos assistir, de conosco abrir a palavra de Deus e aprender um pouco dos caminhos do Senhor para as nossas vidas. Entendermos o plano de Deus, o projeto de Deus para nós e, enfim, conhecermos como ser um ser humano melhor, como nos tornarmos melhores filhos de Deus. Aquelas pessoas para as quais nós fomos criados. Estamos um pouco afastados disso. Estamos um pouco afastados do ideal de Deus para as nossas vidas. E nós, estudando a palavra de Deus, olhando o projeto de Deus para a humanidade, nós podemos nos aproximar um pouco mais do ideal do que Deus está querendo para nós. Eu quero dar as boas-vindas nesta live à nossa irmã Mariana, que está assistindo. Mariana, muito bem-vinda. Nosso irmão Olavo também está conosco. Certamente com a Mariana deve ter uma turma aí, né? E com o Olavo também, normalmente, tem uma turma aí com ele. Então, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Como sempre, dada a hora exata, nós iniciamos. Não queremos passar do horário, não queremos fazer vídeos longos, né? Fazer estudos longos. Para isso, estamos sempre na hora iniciando, na hora encerrando. Estamos nos reunindo na igreja aos domingos, de maneira ainda precária, pouca gente, mas isso já nos faz muito, muito felizes. Quero dar aqui as boas-vindas à Cida, minha prima Cida, muito bem-vinda, Cida. Muitos anos não nos vemos. Estou programando um encontro, né, para poder ver a nossa família, né? Hoje nós estamos ainda nos reunindo de maneira precária, na esperança de o quanto antes podermos nos reunir todos juntos, podermos dar aquele abraço que nós não estamos podendo dar, né? E é muito complicada essa situação, né? Algumas pessoas estão dizendo que quando acabar a pandemia vai ter que levar as mãos no Alcoólicos Anônimos, porque tanto passar álcool na mão. Tem gente que já não aguenta mais ficar em casa, ficar resguardado, sair com a máscara, é muito complicado, é incômodo mesmo, né? E estamos querendo reiniciar a nossa rotina, aquela com a qual estávamos acostumados. Eu quero orar com vocês então, quero pedir ao Senhor que abra as nossas mentes, abra o nosso entendimento, ilumina a nossa alma com o Espírito Santo, para que possamos entender o projeto de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Deus querido, é muito bom estar na Tua presença com todos esses Teus filhos que estão conosco nesse instante, através desta live. Estarão conosco, ó Deus, daqui a algum tempo, quando estiverem assistindo, não sei exatamente quem e nem aonde, mas a Tua palavra é viva e eficaz e certamente irá alcançar ainda outras pessoas. Temos a certeza que o Teu cuidado é sobre nós, te louvamos pela Tua proteção. Te louvamos, ó Deus, porque nós temos a certeza do nosso chamado em Cristo Jesus. E te suplicamos que agora a luz do Espírito Santo esteja no nosso espírito, que o domínio do Espírito Santo esteja sobre o nosso espírito, para que possamos entender a Tua palavra, entender a Tua vontade e fazer aquilo que o Senhor deseja de nós. Sê assim conosco, ó Deus, ser servido em nos abençoar, em nos ensinar Tu mesmo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de estudar com os irmãos nesta noite algo que é pouco estudado, né, que é sobre o ser do cristão. E eu queria ler então com os irmãos, estar lendo com os irmãos o Salmo de número 15. Mas nós somos a igreja presbiteriana, né? Eu sou pastor presbiteriano de conservatório, sou pastor Josinei, e somos uma igreja calvinista. Calvino sempre dizia que a Bíblia deveria ser lida na linguagem mais popular possível, para que o povo, de um modo geral, pudesse entender o que está sendo dito.
A versão oficial da nossa igreja já foi a versão mais popular que tinha. Agora, outras versões vieram mais populares, a igreja não mudou ainda oficialmente a sua versão oficial. Então eu quero ler essa palavra de Deus hoje na versão da linguagem de hoje, que eu penso que é a que mais fala no nosso linguajar, na maneira de conversarmos no nosso dia a dia. O Salmo de número 15, na versão da nova linguagem de hoje, ele diz assim: Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Amém. Palavra de Deus, queridos, palavra do salmista inspirado por Deus, Salmo de Davi. E Davi escreve este salmo numa situação de introspecção, numa situação em que ele está olhando para dentro dele mesmo. O que está acontecendo aqui é uma dúvida real. Realmente, Davi tem dúvidas se alguém vai poder habitar na casa de Deus, se alguém vai poder habitar no Monte Santo de Deus. É como se essa pessoa não existisse. Ele faz a pergunta a Deus como dizendo: Senhor, não existe uma pessoa assim. Quem é que vai poder habitar então na sua casa, habitar no seu monte? De fato é muito difícil, queridos, mas estudando a palavra de Deus a gente consegue nos aproximarmos deste ideal. Davi tinha esse desejo de morar na casa de Deus. Eu tenho esse desejo, você também tem o desejo de morar no céu. Por isso eu quero meditar com você nessa noite sobre esse tema. Eu quero morar na casa de Deus. Eu quero morar na casa de Deus. Pessoalmente, eu quero morar na casa de Deus e quero encontrar vocês lá. Quero ver vocês também morando na casa de Deus. Eu espero mesmo que todos nós possamos estar lá. E agora, com essa dúvida, Davi começa a perguntar a Deus: será que alguém vai poder? Quem é que pode? O que é preciso para estar lá? O problema de hoje em dia é que as pessoas perguntam o que é preciso fazer para ser cristão, para ser visitado pela misericórdia de Deus, para estar na casa de Deus. É muito mais do que um fazer. Quando Davi coloca essas questões, ele está colocando um desejo do seu próprio coração. Senhor, eu quero, mas eu não estou em condições. Senhor, eu quero, mas eu não sei o que é preciso ser ou o que é preciso fazer para estar em condições de morar na sua casa. Então este salmo funciona como um autoexame. É aquilo que nós todos deveríamos fazer. Davi olha para si mesmo, ele examina a sua própria vida para entender até que ponto ele está em condições de morar na casa de Deus, de habitar no Monte Santo de Deus. Onde ele mesmo é digno e onde ele mesmo precisa melhorar, é o que ele quer buscar neste salmo. Então nós vamos buscar a mesma coisa, até onde nós somos dignos e até aonde nós precisamos melhorar para habitar na casa de Deus. E o salmo é lindo, queridos, porque nessa época em que todo mundo pensa que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, o salmo nos mostra que muito mais do que fazer, muito mais importante do que fazer alguma coisa é ser. Habita com Deus confortavelmente, sem culpa, com a certeza da graça do Senhor. Nem tanto aquele que faz, mas aquele que é. São características da pessoa, características que
qualquer um pode, com a graça e com a ajuda de Deus, desenvolver. E é o que nós vamos ver agora. É uma questão de tornar-se aquela pessoa que você foi criado para ser. Quando Adão foi criado, a Bíblia diz que ele foi criado santo, que ele foi criado puro, que ele foi criado sem pecado. E depois o pecado entrou no mundo, o pecado buscou logo Adão, desencaminhou Adão, e de lá para cá nós todos somos desencaminhados pelo pecado. Mas nós não somos o que nós fomos criados para ser. Nós não fomos criados para ser pecadores, nós não fomos criados para ofender a santidade de Deus, nós não fomos criados para uma vida infeliz. Nós fomos criados para sermos felizes na presença de Deus, louvando e adorando a Deus, usufruindo das coisas boas que Deus tem para nós. E neste salmo, ele está falando com Deus, e ele chega à seguinte conclusão: só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. É o que o versículo 2 nos coloca. Ora, o que é isso? Aquele que faz as coisas direito, ele vive com integridade, ele é inteiro no que ele vai fazer. Ele leva uma vida correta, sem faltar pedaços. Ele tem a sua vida é como um livro aberto, sem páginas coladas. Tem muita gente que diz assim, minha vida é um livro aberto, mas é um livro aberto com páginas coladas. Quando você vai contar a história da pessoa, ou quando ela vai contar a sua própria vida, ela conta faltando pedaços, porque as pessoas não podem saber de tudo o que ela faz, ou de tudo o que ela é, os lugares onde ela vai, o que ela realmente pensa. Ela não pode demonstrar, está faltando pedaços, não tem integridade, não é inteiro no seu viver. E é isso que a Bíblia está nos dizendo, é aquele que vive com integridade, ele tem uma vida correta. Qualquer um pode saber da vida dele, não tem o menor problema. E ele faz o que é certo. Fazer o que é certo é fazer sem a preocupação de estar politicamente correto. Nós hoje vivemos esta preocupação, estar politicamente correto. O que é que os vizinhos vão dizer? O que é que meu filho e minha filha vai pensar? O que é que os meus pais vão pensar? E aí nós procuramos agradar a todo mundo. Você tem que agradar a A, mas também tem que agradar a B, não pode causar polêmica. Gente, não pode ser assim. A verdade é que o que é verdade, o que é certo, o que é errado, e a Bíblia está dizendo que aquele que é sincero e verdadeiro é aquele que vai poder habitar na casa de Deus. É aquele que não se preocupa de ter que ficar escondendo coisas do seu coração, escondendo sua opinião, com medo de desagradar A ou B. E ele ainda vai dizer assim, olha, é aquele que não fala mal dos outros. Queridos, olha, eu poderia até dizer isso, né? Que eu dou graças a Deus porque nas nossas igrejas não tem isso, não é verdade? E eu não conheço. Você conhece? Conhece na igreja? Não, que é isso? Aquele que não fala mal dos outros. Vejam só que coisa. É aquele que não anda com meias verdades, né? Ele tem que falar, ele vai falar. A Bíblia diz assim, olha, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ou seja, se você pode falar bem, você fala. Se não pode falar bem, não fala nada. Pronto. Não tem que ficar falando mal de A ou B. Cada um vai responder por si mesmo diante de Deus. E isso é importante no entendimento do nosso texto hoje. E o texto vai dizer assim, olha só, aquele que não prejudica os seus amigos. Isso quer dizer que tem gente que se aproveita da amizade, que se aproveita do bem-querer dos outros sobre a sua pessoa para levar vantagem, para fazer negociatas. Vende um carro velho engatilhado, vende para o amigo. Sabe que vai prejudicar o amigo, mas vende a si mesmo, o amigo não está vendo. Engatilha o carro, engatilha a casa, esconde um problema de documentação, vende uma comida que não está muito em condições de ser consumida, bota ali um produto para
disfarçar o gosto, é aquele que não prejudica aos seus amigos. A Bíblia diz, esse é o que está em condições de morar na casa de Deus. E nós começamos hoje dizendo, eu quero morar na casa de Deus. Ser sincero e verdadeiro. Veja, não é uma questão de ser, de fazer, é uma questão de ser. É o certo, é o que é verdadeiro, e o que ele fala é verdade, e ele evita de falar mal dos outros, não prejudica aos amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Eu não conheço quem faça isso. Será que vocês conhecem, queridos? Davi, quando compõe este salmo, ele está fazendo um autoexame. Ele está perguntando para ele mesmo e para Deus, Senhor, desse jeito, quem é que vai ser salvo? Desse jeito, meu Senhor, quem é que vai morar no teu santo templo? Quem é que pode habitar na tua casa? É difícil demais dar conta, meu Senhor. E aí ele começa a fazer um autoexame. O que será que eu preciso ser? Como eu preciso ser para poder morar com Deus? E aí ele vai citando situações que certamente Davi sabe que precisa melhorar a sua vida. E nós também precisamos melhorar a nossa vida nesses quesitos. E é por isso que Deus manteve esse texto registrado até hoje. Para que eu possa ler, para que você possa ler. Para que nós possamos entender que há certas coisas com as quais Deus não convive. Aquele que quer morar com Deus precisa muito mais do que fazer. Precisa ser. Ser íntegro, não falar mal dos vizinhos, não espalhar boato a respeito dos vizinhos, não ficar dando prejuízo a ninguém. E o texto vai continuar dizendo assim, ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Queridos, tem gente que o Senhor rejeita. Há pessoas que são absolutamente contrárias a Deus. Nós não podemos ser inimigas dessas pessoas. Nós não podemos jogar pedra na casa delas. Mas elas não podem ser nossas amigas. Elas não podem ser as pessoas de nossa confiança. Porque elas não são pessoas de Deus. Se não são pessoas de Deus, já não são as melhores pessoas. Pessoas de Deus já não são tudo isso. Imagine as pessoas que não são de Deus. Estão muito longe de ser essa Coca-Cola toda. Estão muito longe de ser o último biscoito do pacote. E nós precisamos então aprender a selecionar aqueles que vão ser os nossos íntimos, que vão ser os nossos amigos de fato, aqueles com quem nós vamos poder compartilhar as coisas do nosso coração. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Aqueles que temem ao Senhor são tratados com respeito por aqueles que desejam habitar no monte do Senhor, habitar na casa do Senhor. Eu conheço algumas pessoas que tratam com terrível desrespeito pessoas a quem Deus ama. O fato de Deus amar uma pessoa e esta pessoa também amar a Deus, não faz desta pessoa uma pessoa melhor do que as outras. Não faz desta pessoa uma pessoa perfeita, sem defeitos, sem pecados, uma pessoa absolutamente, assim, completamente divina. Não, amar a Deus e Deus amar a pessoa não faz da pessoa tudo isso. Nós sempre seremos diferentes uns dos outros. Mas nós precisamos respeitar, mesmo que seja diferente da gente. Mesmo que a gente olhe e diga, ela ama a Deus, Deus ama ela, mas com isso aqui eu não concordo. Ainda assim, ela precisa ser tratada com respeito. Nós precisamos respeitá-las. Tratar com respeito aqueles que temem ao Senhor. Eu tenho uma filha. Quem desrespeita a minha filha me aborrece. Quem desrespeita os filhos de Deus aborrecem o coração de Deus. O Salmo, quase terminando,
vai dizer assim, que esta pessoa que vai habitar o monte do Senhor, vai morar na casa de Deus, ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Amigo, prometeu, tem que cumprir. Vai fazer um negócio, acertou um preço. Vou vender o meu carro, acertei um preço do meu carro. Vou vender por 15 mil. Chega alguém, depois de acertado com a pessoa, olha só, tá bom, vai buscar o dinheiro, quando voltar o negócio está feito, aperto de mão, tá tranquilo, o negócio está feito. Nesse ínterim surge alguém e fala, puxa, vendeu por 15, eu te pago 16. Epa, 16 é mais do que 15, vendo para o que tem 16, faz leilão. A Bíblia diz que isso Deus condena. Prometeu, cumpre. Aquele que quer morar com Deus tem que ter uma só palavra. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Eu prometi, mas eu vou ter prejuízo. Você vai ter prejuízo, você vai sofrer o dano, mas é necessário cumprir as promessas. E eu estou falando de negócios, não é? Mas nós poderíamos sair do âmbito dos negócios. Já pensou se nós fôssemos entrar no âmbito familiar? No dia que nós casamos, quantas promessas foram feitas. Eu prometo cuidar na saúde e na doença. Prometo cuidar na juventude e na velhice. Prometo cuidar sempre que a situação estiver ruim. Eu prometo amar. Promete, né? E aí depois acha que está no prejuízo, começa a não querer cumprir o que está prometido. Mas a Bíblia diz que prometeu, tem que cumprir. São essas pessoas que vão morar na casa de Deus. Mas eu estou no prejuízo. Mas prometeu? Só se a outra pessoa te liberar do compromisso. Aí, aquele que recebeu a promessa liberou você do compromisso. Se ela não liberar você do compromisso, prometeu, tem que cumprir. E aí ele vai dizer, né, que mesmo com prejuízo próprio, cumpre o que foi prometido, empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Vocês vejam, queridos, que muito mais do que fazer, muito mais do que ter, vai habitar com Deus aquele que é. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, buscar cada dia mais ser aquilo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para ser a semelhança de Jesus Cristo. E esses que buscam isso, nós nunca vamos conseguir integralmente. Nós nunca vamos conseguir isso de maneira total, que alguém possa dizer, é anjo descido do céu. Não, não existe isso. É claro que nós vamos terminar a nossa vida sempre devendo alguma coisa a Deus. Mas esta é a beleza da salvação em Cristo Jesus. O que nós ficarmos devendo, Jesus Cristo pagou por nós. O que nós não conseguimos ser, Jesus Cristo vai fazer com que nós sejamos. Esta é a salvação de Cristo Jesus. Mas não quer dizer que nós estamos desobrigados de fazer todo o esforço para conseguir isso. Há pessoas que simplesmente não fazem força nenhuma, não fazem esforço nenhum, não querem nada com nada e dizem, não, mas Jesus morreu por mim, ele paga a minha dívida toda. Imagina, é como se ele quisesse estourar o cartão de crédito de Jesus. Alguém bota na mão dele um cartão de crédito, olha, você pode comprar o que é necessário, o que você precisar, e aí a pessoa sai comprando coisas supérfluas, porque não, o cartão é do outro, é o outro que vai pagar. É como se fosse assim com Jesus. Ele vai pagar mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser, que ele vai pagar. Olha, não é assim não, tá? Nós fazemos todo o esforço para terminar a nossa vida devendo o mínimo possível. E aquilo que nós ficarmos devendo, Jesus Cristo pagou por nós. A nossa dívida vai ser integralmente saldada pelo sangue remidor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós precisamos caminhar essa estrada de santificação, de sermos aquelas pessoas que desejam morar na casa de Deus. Eu desejo morar na casa
de Deus. E aí vou ler novamente o Salmo, na linguagem de hoje, para que a gente tenha assim bem a noção bem guardada de quanto é difícil quando Davi pergunta quem é que tem direito, quem é que pode? E ele diz, só tem esse direito, aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Palavra de Deus. É o que Deus está nos dizendo. Eu quero morar na casa de Deus. Esforçar-me-ei o tanto quanto possível para ser uma pessoa assim, íntegra. Prometo a mim mesmo que vou demandar todo o esforço para chegar lá, na certeza de que, como tenho Jesus no meu coração como meu Salvador, aquilo que eu não conseguir fazer, a dívida que eu não conseguir pagar, aquilo que eu não conseguir concluir, Jesus vai fazer por mim e vai me encaminhar para a glória dos céus. E lá, morando na casa de Deus, eu espero encontrar você também, você que nos assiste agora, ou você que está que irá nos assistir daqui a algum tempo, quando passar este vídeo para você. Tá bom? Eu oro por mim, oro por você, pelos nossos assistentes, para que todos nós consigamos caminhar essa jornada de integridade, essa jornada de santidade, essa jornada de dependência de Jesus, mas na certeza de que nós iremos habitar com o Senhor. Amém? Esse vídeo está agora no Facebook, mas ele logo vai estar também no YouTube. Se você quiser assisti-lo, ou se você quiser recomendá-lo, poderá recomendá-lo no YouTube. Josinei R. Pires, lá está ele. Não se esqueça, se você desejar nos ajudar, né, de se inscrever no canal. Você vai colocar lá o sininho, você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo, alguma novidade, você vai ser avisado. E vai estar nos ajudando a manter esse canal de comunicação, esse canal do espalhar a verdade bíblica de Deus para os nossos corações. Hoje é um estudo bíblico, é um estudo de quem é que vai morar com Deus. Eu quero morar com Deus, mas quem é que pode? É assim que este salmo nos diz. É o que eu quero para mim, quero para a sua vida, quero para a vida do povo de Deus. Amém? Eu devo permanecer aqui algum tempo ainda online, eu vou sair do ao vivo. Se você tiver alguma dúvida do texto, ou quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, nós estaremos respondendo. Tá bom? Vamos orar mais uma vez? Deus querido, tua palavra foi lida, abençoa aqueles que ouviram, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão dispostas a ser íntegros em sua vida, caminhar aquilo que o Senhor determina, ser do jeito que o Senhor tem agrado no seu coração. Confiar em Jesus para que o restante da dívida seja integralmente paga. A essas pessoas, ó Deus, abençoa ricamente, que a luz do teu Espírito Santo esteja iluminando os caminhos e ajudando nesta caminhada, que não é fácil, mas que com certeza chegaremos aos céus da glória pela tua misericórdia. Eu os entrego em tuas mãos, que tenham uma boa semana, que sejam protegidos do Covid, meu Senhor, que sejam protegidos dos homens maus, das balas perdidas, que todos obtenhamos vitória final para a honra e glória do teu nome, para a nossa felicidade. Eu te oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus. Qualquer pergunta pode mandar que a gente vai responder.